Oi, pessoal, eu sou o pastor Gleidson Ricardo, diretor do Seminário Teológico de Missões. Nós vamos dar início à nossa próxima aula. Esse é o 10º vídeo aula. Iremos falar sobre a graça de Deus. Estamos ministrando o curso de missiologia, estudo acerca das missões, um curso de preparação de missionário. E o assunto a ser abordado é a graça de Deus. Antes de darmos início a essa aula, eu quero já deixar para vocês a primeira palavra-chave, que é a palavra Pai. Essa é a primeira senha desse vídeo aula. E também lembrar você, para você não se esquecer de inscrever-se no nosso canal, o canal do Seminário Teológico de Missões no YouTube, e deixar o seu like, acionar o sininho e estar compartilhando esse vídeo aula para que essa mensagem do Evangelho de Cristo possa alcançar muitas vidas para a glória do nome do Senhor. Vamos ao nosso material didático. Na nossa apostila, esta é a 10ª aula do curso de missiologia, falando sobre a graça. Eu já quero iniciar chamando um texto bíblico em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33. Veja comigo esse texto. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Todos os apóstolos de Cristo, eles davam testemunhos da ressurreição e havia a manifestação da graça de Deus, com poder, com autoridade. A graça de Deus vinha como uma validando a mensagem que era pregada pelos apóstolos. Veja também o que está escrito em Atos, capítulo 14, versículo 26. E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já havia cumprido. Ou seja, a dependência que eles tinham na obra da evangelização, da graça de Deus, era uma coisa tremenda. Eles se colocavam totalmente dependentes da graça de Deus, porque a graça de Deus foi tão importante na experiência dos primeiros cristãos, porque a igreja de Antioquia orou para que a graça de Deus estivesse sobre Paulo e Barnabé, e mais tarde sobre Paulo e Silas, quando partiram em suas viagens missionárias. Você que está fazendo esse curso de missiologia, você que é nosso aluno, é muito importante que você tenha em sua mente que, para desenvolver a obra missionária, para desenvolver a obra da evangelização, nós precisamos ter plenamente esta consciência de que somos dependentes da graça de Deus. E na letra A do nosso material didático está escrito o significado da graça. Qual é o conceito de graça? O conceito mais comum da palavra graça é o favor imerecido de Deus. Em outras palavras, muito embora fôssemos pecadores, merecedores do julgamento, Deus olhou para nós com amor e nos perdoou. E isso, no entanto, é somente a metade do seu significado. Ela também significa o poder de capacitação de Deus. A graça de Deus, mesmo sendo um favor imerecido, Deus nos capacita, Deus nos habilita para podermos estar desenvolvendo a obra da evangelização, a obra missionária. Veja comigo o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de número 16 e versículo 17. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou
e, em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e vos confirme em toda a palavra e obra. A sua graça não somente nos torna aceitos na família de Deus, mas também supre o poder que necessitamos para vivermos a vida cristã. Duas passagens bíblicas indicam os aspectos da graça de Deus em todos os crentes. O favor, primeiro, o favor imerecido de Deus. Segundo, o poder de capacitação de Deus. A graça, em primeiro lugar, ela é o favor imerecido de Deus para com o homem. Veja comigo esse texto de Efésios, capítulo 2, e versículos 8 e versículo 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A manifestação da graça de Deus é o favor imerecido de Deus para socorrer o homem, para socorrer a mim e socorrer a você. Nós não merecemos, mas Deus, por sua infinita graça, nos amou de uma forma tão grande que nos faz um favor. Temos o favor de Deus para ser salvo, porque pela graça, o favor imerecido, sois salvo por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, mas a graça vem mediante a fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, é o poder de capacitação de Deus. A graça, o significado, primeiro, ela é o favor imerecido de Deus para conosco. Em segundo lugar, é o poder de capacitação de Deus. Veja o que está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 5 e versículo 6. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Ele nos predestinou para filhos de adoção em Cristo, segundo o seu beneplácito, ou seja, segundo a sua real vontade, a vontade real e concreta de Deus. Leia também o capítulo inteiro, o qual descreve tudo o que recebemos pela graça, pelo seu poder de capacitação. Na salvação, não somente é expresso o favor imerecido de Deus, no fato de que recebemos o perdão e um relacionamento restaurado com Ele, muito embora não o mereçamos, mas também é expresso o poder de capacitação de Deus, pois é somente pelo seu poder que podemos ser transformados. Veja o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Este princípio da graça continua durante todo o nosso caminho com Deus. Em todas as áreas da nossa vida cristã, é a graça de Deus que faz com que cresçamos e sejamos fortes. O poder de capacitação de Deus que nos é dado sem nenhum mérito da nossa parte. Observe o que Pedro escreveu em 2 Pedro, capítulo 3, e versículo de número 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Crescei na graça e crescei no conhecimento. O que é crescer na graça? É crescer de forma espiritual, é crescer dentro dessa conexão com Deus, dentro desta comunhão com Deus. Isso é crescer na graça. E crescer no conhecimento é conhecendo o propósito de Deus para a nossa vida, como Deus age na vida dos seus servos.
Vamos agora para a letra B do nosso material didático, que diz: a graça dada aos heróis da fé. Vejamos aqui alguns dos heróis da fé, onde a graça de Deus foi manifestada. A força operacional da graça é revelada na vida de homens e mulheres em toda a Bíblia. Nós estamos vivendo hoje a sexta dispensação, que é a dispensação da graça. Porém, durante todo o período bíblico, todo o período histórico da Bíblia, nós vemos a manifestação da graça de Deus na vida de alguns homens e também na vida de algumas mulheres. Todos os heróis da fé começaram o seu caminhar com Deus, cientes das suas próprias fraquezas e incapacidades. Era somente quando permitiam que a graça de Deus, o seu poder de capacitação operasse em sua vida, que eles conseguiam tornar-se o tipo de pessoas que Deus queria que fossem e a cumprir o plano e o propósito que Deus tinha à vida deles. Na letra C do nosso material didático, você pode acompanhar conosco a graça na vida de Moisés. Veja comigo esse texto de Êxodo, capítulo de número 3, versículo 11 e ao versículo 13. Então Moisés disse a Deus: quem sou que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? A ordem que o Senhor deu a Moisés não foi nenhuma tarefa medíocre. O Egito era o império dominante na época de Moisés. Era uma nação maligna. E Faraó, o seu líder satânico, possuía uma autoridade que era divina, segundo o que alguns afirmavam. Todas as nações do mundo conhecido viviam com temor de Faraó. Quando Deus disse a Moisés para descer ao Egito e dizer a Faraó para libertar da escravidão os seus 3 milhões de pessoas. A resposta imediata de Moisés, proveniente de suas próprias fraquezas e incapacidade, foi a seguinte: no capítulo 3, versículo 11 de Êxodo, ele diz: quem sou eu? No versículo 13, ele diz: quem és tu? No capítulo 4, versículo 1, ele diz: não crerão em mim. No capítulo 4, versículo 10, eu não sou eloquente. Capítulo 4, versículo 13, Senhor, envia uma outra pessoa, mas a graça de Deus, mas com a graça de Deus, Moisés desceu de fato ao Egito e com sinais e maravilhas tirou o povo de Israel, assim como Deus lhe havia dito para fazer. É muito importante que venhamos entender qual é a nossa posição, qual a nossa situação e nos colocarmos totalmente na dependência de Deus. Porque quando colocamos-nos na dependência de Deus, Deus fará aquilo que nós não podemos fazer. Na letra D do nosso material didático, a graça na vida de Gideão. Gideão foi uma outra pessoa onde a graça de Deus se manifestou de uma forma tremenda. O chamado de Deus veio a Gideão para libertar o seu povo dos exércitos conquistadores dos midianitas. Israel havia conhecido somente derrotas durante muitos anos. A resposta de Gideão, a palavra de Deus no versículo 13, revela a sua incredulidade inicial. Mas Gideão lhes respondeu: aí, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque
tudo isto nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas, até mesmo quando o Senhor o encorajou e prometeu estar com ele. Gideão respondeu, e ele lhes disse: aí, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. No versículo 15 do capítulo 3 de Êxodo. Mas, a respeito dos seus temores e incerteza, e com a graça de Deus, poder de capacidade, Gideão salvou a Israel e ele o fez com somente um pequeno grupo de homens. Foi a graça que fez a diferença na vida de Gideão. Veja comigo agora, na letra E do nosso material didático, falando a graça na vida do apóstolo Paulo. Mas antes de entrarmos nesse tópico, eu quero lhe passar a segunda palavra-chave desse vídeo aula. A palavra é filho. Tome nota, escreva aí, filho. Essa é a segunda palavra-chave. Na letra E, a graça na vida do apóstolo Paulo. Veja comigo esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículos de número 40. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, recomendado pelos irmãos a graça de Deus. Antes que Paulo e Silas partissem junto em sua viagem missionária, a igreja de Antioquia orou por eles e os encomendou a graça do Senhor para que a obra que estavam diante dele. Ou seja, ninguém é missionário sozinho. O missionário precisa ser enviado, precisa ser recomendado pela igreja. A igreja precisa estar dando cobertura de oração a esse missionário. Meu querido aluno, você que pretende trabalhar na obra de evangelização, na obra missionária, você precisa de uma igreja para te dar cobertura espiritual, para que você possa ser bem-sucedido no campo missionário. Leia a descrição de Paulo da sua experiência em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 22 ao 33. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, ou ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrace. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito às minhas fraquezas. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto.
em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pois guardas as minhas portas da cidade de Damasco para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. É compreensível que ele tenha sido encomendado primeiramente à graça de Deus. Ele necessitava dela para sobreviver. A resposta do Senhor à confissão de fraqueza de Paulo é a sua promessa para nós também. Veja o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos nesse texto o propósito da graça na vida do apóstolo Paulo. Paulo, um homem totalmente dependente da graça do Senhor no momento de realizar a obra missionária. É muito importante, irmãos, que tenhamos essa dependência de Deus para desenvolver a obra missionária. A manifestação da graça foi o que fez com que a vida do próprio apóstolo Paulo fosse preservada. Na letra F do nosso material didático, a graça liberada em nossa vida, em nosso relacionamento com Deus, à medida que caminhamos com Ele. A cada dia, constantemente, nos deparamos com situações que tentam nos soterrar. A nossa resposta a Deus é a de confiarmos na sua palavra. Expressamos a nossa confiança através da obediência àquilo que Deus tem determinado para nós. Isso prova que cremos no que a palavra de Deus diz, apesar do que as circunstâncias possam indicar. A resposta de Deus, a nossa fé e a sua graça, o seu poder de capacitação, o qual faz com que triunfemos em todas as situações. Sendo dependente da graça de Deus, alcançamos a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. A letra G do nosso material didático. Veja comigo, duas promessas muito importantes. Primeiro, temos um acesso intrépido no trono da graça, e Deus é poderoso. Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu quero lhe passar a terceira palavra-chave, que é Espírito Santo. A terceira palavra é Espírito Santo. Na letra G, duas promessas muito importantes. Primeiro, temos acesso intrépido ao trono da graça. Temos um acesso direto ao trono da graça. Vejamos o que está escrito em Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Louvado seja Deus. Você, meu querido irmão em Cristo, você é alcançado pelo sangue de Jesus, lavado e remido. Você que foi alcançado por essa graça, você tem liberdade, você tem acesso direto ao trono de Cristo, ao trono da graça, ao trono do favor imerecido, e ali buscar o suprimento das suas necessidades. Não importa qual é a situação que você está vivendo, no tempo oportuno, no momento certo, Deus responderá às tuas orações, às tuas súplicas, e você alcançará a graça do nosso Deus e glorificará ao nome do Senhor. Em segundo lugar, duas promessas muito importantes. A primeira é essa, que nós temos acesso ao trono da graça. Segundo, Deus é poderoso. Estamos servindo e seguindo a um Deus poderoso que supre as nossas necessidades em graça. Veja comigo esse texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 8. E Deus
é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Aleluia. Deus tem um propósito. O propósito de Deus de manifestar a sua graça é para que você tenha uma vida abundante, uma vida abençoada e abençoadora para a glória do nome do nosso Deus. Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades em graça, mesmo sem merecermos, mesmo reconhecendo a nossa situação, que somos dependentes de Deus, Deus nos dará graça e favor, e assim alcançaremos a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos chegando no final de mais um vídeo aula. Essa foi a 10ª aula ministrada no curso de missiologia. Mas antes de terminarmos, quero lhe deixar um lembrete que não se esqueça de se inscrever no nosso canal, no canal do STM, Seminário Teológico de Missões, no YouTube, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e apertar o sininho para receber as nossas atualizações, e nos veremos na próxima aula, em nome do Senhor Jesus Cristo.